Vamos dar início à nossa atividade, então, da noite. Pediria que todos desligassem seus microfones e vamos iniciar com a nossa oração, né? Aquela oração costumeira, a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o conforto necessário para a nossa saúde física e espiritual. Então vamos, por alguns minutinhos, fixar a imagem de Jesus em nossos corações e em nossas mentes. Ele de braços abertos, nos convidando para um fraterno abraço. Vamos então pedir a Ele que nos auxilie nesta noite, nos ajude a superar as nossas dificuldades. Vamos lá. Muito bom, né? Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra de Menezes e à sua equipe que nos assiste, nos sustenta em nossas reuniões, nos concede o carinho, o amor que Jesus libera para todos nós. Nossa gratidão do fundo dos nossos corações. Muito bom. Nossa lição de hoje tem um título que espelha muito a atualidade das situações que todos nós vivemos, né? Ela tem o título de impaciência. Impaciência que todos nós temos um pouquinho, não é verdade? Essa situação, às vezes, nós vivemos ela automaticamente. Não percebemos que estamos impacientes com alguma situação, né? A ansiedade toma conta, às vezes, né? E essa lição vem hoje nos alertar e nos ensinar como nós devemos conduzir para a gente superar essa situação que carregamos ao longo de nossas existências, ao longo de nossas vidas, porque muitas impaciências nós já trazemos com nós, né? Então a lição começa nos dizendo assim: entre as imperfeições mais frequentes está a impaciência. Pode-se afirmar que são raras as pessoas que não apresentam essa maneira de reagir frente às situações comuns da vida, tanto no lar, como no trabalho, ou no meio social. À guisa de exemplos, vejamos algumas situações em que o homem a manifesta com as pessoas mais lentas para dirigir nas ruas ou rodovias, com as que são apressadas no trânsito e costumam buzinar, com as que têm dificuldade de entendimento ou de expor as suas ideias, com crianças que choram ou fazem barulho, com idosos que costumam ser mais lentos para andar ou que apresentam falhas de memória, com familiares ou empregados, por qualquer motivo, quando tem que esperar em fila, ponto de ônibus ou sala de espera em consultórios. Como regra geral, podemos afirmar que todos nós
ao longo das inúmeras existências, cultivamos o hábito de reagir com impaciência frente a mais diversas situações, muitas delas de pequena importância. Isso fez com que ela ficasse enraizada no nosso espírito, como uma maneira de ser, de reagir, como um traço da nossa personalidade. Muitos são impacientes na maior parte do dia e pioram à medida que a idade avança. Costumam usar o envelhecimento para justificar o direito de agir dessa maneira. Todavia, não percebem que esse comportamento causa sofrimento aos familiares, sobretudo os mais próximos, e muitas vezes o seu afastamento. Como pensam que nada de inconveniente fazem, não costumam admitir que são eles mesmos que afugentam os outros. É imprescindível lutar contra ela, se quisermos aproveitar a oportunidade para investir na nossa evolução espiritual. Diz o Salmo 37, deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes. Ela provoca irritabilidade e estresse. Como consequência, o organismo passa a funcionar sob tensão. Esse estado pode desencadear desequilíbrios e doenças diversas, particularmente as psicossomáticas. A paciência, a qualidade que lhe opõe, é uma das virtudes que abandonam os espíritos mais adiantados, mas pode começar a ser desenvolvida por todos nós. Depende de vontade e esforço. Algumas medidas práticas podem ajudar-nos a conquistá-la, fazer esforço para manifestá-la em todas as situações. Imaginar que quem está com pressa ou nervosa tenha algum motivo específico, manifestar compreensão e indulgência para com os outros. Pensar que a impaciência não proporciona vantagem alguma. No início, aparentemente nada muda, mas, com perseverança, observaremos que os resultados positivos começarão a aparecer. Muito bem, né? Está muito claro, né, que o que acontece no nosso dia a dia, né, que são coisas que acontecem no nosso, assim, no nosso lar, no trabalho, no meio social, no convívio, né, com amigos, né? Esta situação, são raras as pessoas que não a têm, que não conseguem se manter isentos dela, né? E ele coloca para nós que é uma das imperfeições mais frequentes que nós temos, né? Eu costumo citar aquele exemplo da nossa impaciência na fila da lotérica para pagar uma conta, na fila do ônibus, não é verdade? Ou quando nós estamos sentados ali no consultório médico, demorou 15 minutos a mais, a impaciência já tomou conta de nós, não é verdade? A gente já se sente assim, estressado por estar ali, né? Aí começa, atrás disso vem a reclamação, vem aí aquela forma de procurar não entender, porque acha que aquilo é uma coisa que está uma afronta contra você, né? Mas, cadê a indulgência, o perdão que você tem que conceder, né?
para que você possa administrar bem esse tempo, de não criar o estresse e superar as dificuldades. É uma situação que não é fácil de superar. Por quê? Porque ela está enraizada em nós. Essa situação de impaciência que nós adquirimos há muitos e muitos tempos. Nós carregamos ela conosco, né? Através de nossas vidas subsequentes, não é verdade? Então, é aquela impaciência quando você está no trânsito, isso é automático, qualquer um de nós tem um mais devagar na frente, já põe a mão na buzina, mas não procura entender o porquê que está acontecendo aquilo, né? Então, nós precisamos procurar mudar esses nossos hábitos. E esse é um dos hábitos que nós carregamos e que nós temos. É um hábito de estar sempre achando que nós seremos sempre os primeiros. A vida não é assim, né? Os meus direitos cessam quando começam os direitos do próximo. Não é verdade? Então, todos têm direito, todos têm necessidade de ter um lugar. Não é verdade? Então, nós precisamos tomar cuidado com esse sentimento, com a impaciência, né? Porque ela está enraizada, como ele diz aqui na nossa frase, no nosso espírito. É uma maneira de ser, de reagir. É um traço da personalidade. Então, é isso que nós temos que estar atentos. Porque aquele que é extremamente impaciente, ele passa a ser também inconveniente. Não é verdade? Ele passa a ser inconveniente. Pessoas já vão o abandonando, já não querem mais interagir, né? Então, ele diz também para nós, à medida que a nossa idade avança, a gente vai ficando cada vez pior, mais impaciente, porque é aquilo que o idoso acha que é tudo primeiro para ele. Às vezes não é assim, né? Às vezes tem um idoso com mais idade que eu na minha frente, e que ele pode e tem o direito de passar na minha frente, né? Então, é o respeito que nós temos que ter, respeito aos direitos do próximo, não é verdade? Então, é isso que nós precisamos estar atentos, né? E como diz esse Salmo 37, né? Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, né? Então, ela provoca essa situação, quando você não tem o domínio dela, ela te deixa irritado, te causa um estresse. E isso vai te ocasionar o quê? Vai te ocasionar uma doença orgânica. O seu organismo vai sofrer, né? A gente sempre cita um exemplo. Quando você está nervoso, irritado, o que mais te afeta de início? Não é aquela queimação estomacal? Não é verdade? Não é a queimação estomacal que te ataca primeiro? São as enzimas do seu organismo que estão agindo de acordo com esse temperamento que você acabou de gerar, o estresse, né? Então, é isso que causa a tensão em nós. E aí começa a desencadear diversas situações, não é verdade? Passa a ter desequilíbrios orgânicos, iniciando-se por
problema estomacal, né? Às vezes a pessoa, eu sinto muito azia, mas ele fica nervoso, irritado 100% do tempo, não se impacienta, não procura fazer uma coisa diferente, gerar um pensamento que lhe traga paz, tranquilidade, né? Nosso irmão Davidson sempre fala, faça uma oração, né? De meia em meia hora. Reze, ore, peça a Jesus que te ajude a superar as dificuldades, né? Porque a paciência é uma qualidade e opõe a essas virtudes, né? E a paciência está com os espíritos mais adiantados. Então, precisamos ter vontade e esforço. Sem essas duas situações, nós não conseguimos superar. Eu tenho vontade de ser melhor. Não é assim que todos nós pensamos? E como que você age para conseguir superar isso tudo? Né? Você fez algum esforço para isso, para colher este resultado? Né? Então, ele dá aqui, inclusive, algumas medidas práticas que podem nos ajudar. Né? Então, imaginar que está com pressa e nervosa tem algum motivo específico? Tem algum motivo para que você fique com pressa e nervoso? O exemplo que nós acabamos de citar, aguardando a consulta no médico. Você não reservou aquele horário para esta finalidade? Você não reservou esse momento para você? Não é verdade? Por que se irritar com a demora de 10, 15 minutos a mais? Será que o seu médico não está dando um pouco de carinho a mais para o paciente que está à sua frente, que está lá, sendo atendido? Será que ele não está estendendo um pouquinho o carinho dele para com esse paciente, por isso demorou 10, 15 minutos a mais? Pense nisso. Isso vai te tranquilizar, porque com isto você está gerando boas energias naquele ambiente. Tudo vai fluir melhor quando a gente pensa dessa forma. Quando a gente pensa que lá, o outro que está lá sendo atendido também tem o direito de atenção, de amor e de carinho. E com certeza está ocorrendo isso, né? Se a consulta demorou um pouco mais, é porque houve necessidade. Não foi com o objetivo de te atrapalhar. É isso? Né? Então, precisamos ter compreensão das situações, compreender isto tudo, né? E saber perdoar. Esse é o grande sentimento que nós precisamos alimentar em nossos corações. A impaciência não provoca nenhuma vantagem. Aquele que é impaciente, ele sempre vai colher alguma coisa que não lhe fará bem. Um exemplo, vou citar um pequeno exemplo que eu presenciei ontem à noite. Voltando do mercado, vinha vindo um motoqueiro de entrega de lanche, extremamente desesperado. Chegou no semáforo, ele passou com o semáforo vermelho. Já tinha um carro no meio do cruzamento e ele passou com o farol assim mesmo. Parecia até que ele estava fugindo de alguém. 2 quadras à frente, um carro colheu ele, também no semáforo. Ele também passou o semáforo vermelho. Estava ele lá no chão, com dor na perna. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, não é verdade? Ainda bem.
Mas lá a entrega dele esparramada no chão, não é verdade? O que ele colheu? Ele ganhou tempo? Não, não ganhou. Não ganhou, não é verdade? Simplesmente ele atrapalhou a vida do cliente dele que ia receber o lanche, não vai ter o lanche, e ele ganhou uma dor ali insensata, em função da insensatez, da falta de paciência. 1 minuto, 2 minutos a mais que ele esperasse o farol abrir corretamente para ele, nada teria acontecido. Não é verdade? Então, é assim que ele inclusive, nos coloca aqui no final da nossa lição. Inicialmente, parece que a gente está agindo e mudando, mas nada está acontecendo. Engano nosso. Engano nosso. Os resultados positivos vão começar a aparecer para nós. Tenham certeza disso. Por quê? Porque nós sempre precisamos ser tolerantes e termos capacidade de perdoar. Né? Porque quando você é paciente lá na sala do consultório, você está perdoando também. Você está aceitando e perdoando. Então, vamos pensar nestas palavras. Vamos buscar a nossa evolução espiritual. Vamos buscar a mudança de nossos hábitos nocivos que nós trazemos, que estão enraizados em nosso espírito, em nossa alma. Né? Vamos refletir sobre essa lição da impaciência, o que todos nós carregamos um pouco. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Gostaria agora de conhecer a opinião de vocês, o que vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acham, né? Doutor Anquimar, Oi. só queria fazer um adendo na sua fala. Quanto mais impaciente, mais escolhas erradas se faz. Consequentemente, não consegue pedir perdão, não consegue pedir desculpa. Concorda? Concordo, lembrado, bem lembrado. Quanto mais impaciente, mais cego ele está. Valeu, Sérgio. Quem mais quer dar uma palavrinha? Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem, dona Sueli? A impaciência, ela está no nosso espírito já há muitos séculos. Por isso que é difícil aprender a lidar com ela. A gente sabe que ela só nos traz sofrimento, porque a gente faz sofrer as pessoas que nos cercam. E traz sofrimento para a gente também. Isso acontece o quê? Distúrbios orgânicos, nervoso, estresse. Mas por mais que a gente tente, a gente consegue um pouquinho se tolerar, se aguentar. Mas é difícil, viu? Eu vejo por mim, eu sou uma pessoa impaciente. Eu sou ansiosa. Graças a Deus, com as pessoas, eu aprendi a ter um pouco mais de paciência. Mas comigo mesmo, não. Então, meu sofrimento é maior, porque eu machuco a mim própria, sabendo que eu estou errada e que eu tenho que mudar. Então, gente, vamos lutar contra esse problema, esse miasma que ataca nosso espírito. Isso com bondade, exercendo a paciência. Vamos lutar contra isso. Obrigado. Muito obrigado, dona Sueli. Mais alguém quer falar alguma coisa? Anquimar, Oi.
Eu acho assim que quando a gente se deixa se envolver, né, assim, nesses momentos de impaciência, né, de intranquilidade, eu acho que a gente acaba se desequilibrando, e esse desequilíbrio é que nem a dona Sueli falou, faz mal a nós mesmos e aí quem está à nossa volta, mas muitas vezes a gente não entende e não vê que a gente está agindo dessa maneira. E muitas vezes a pessoa que está no nosso lado fala assim, olha, pensa bem o que você está fazendo, não é desse jeito. E muitas vezes a pessoa não aceita. Ela acha que ela está certa, né? Que ela não precisa mudar em nada. Mas ela não vê que ela está fazendo mal a ela e os que estão ao seu redor, né? Foi isso que eu entendi. Certinho, Tereza, muito obrigado. Mais alguém? Eu gostaria de fazer um comentário. Sim, Vitória. Dá licença. Então, é o seguinte, eu já vi esse negócio de ter paciência lá na casa de Zé de Menezes, qual eu frequento lá um bom tempo, graças a Deus. Pessoas que estão perto na hora do atendimento, mas nossa, não sabe nem quem entrou lá, nem o jeito que entrou. Às vezes perde mim lá, assim, eu sentado, quieto ali. Eu já vi gente falar assim, ai meu Deus do céu, como tá demorando isso aí? Eu, por ir dar uma acalmada na pessoa, brother, se a senhora for entrar lá, né, e ser atendido, né, e a senhora demorar pouco, a senhora se dê por satisfeita, que o problema da senhora deve ser bem menor do que quem está lá dentro, né? Porque ali não tem ninguém, né, conversando sobre o futebol, vamos dizer, né? Só André lá tá ouvindo aí, né? Então, é mais ou menos aí, porque a gente tem uma certa impaciência, sofre mais, né? Que a gente... E a hora não passa. Por exemplo, se a pessoa trabalha num lugar, né? Eu já trabalhei em escritório, tinha que cumprir horário e tal, depois eu mudei de setor, mas, por exemplo, quando você está num negócio que você não está assim, que nem uma pessoa na escola, né? Ganha um relógio lá do pai, escolhendo o relógio, está querendo ir embora, né? É uma coisa natural. Aí que a hora não passa. Meu velho, aí a hora não passa. Aí é onde a pessoa, além de ter que aguardar a sua vez, ele ainda vai sentir que vai demorar 3 vezes mais, né? Então seria mais ou menos. Eu já vi acontecer isso aí lá no... Né? Eu falei isso para a pessoa, né? Eu acho que eu agi certo, porque eu falei, minha filha, o problema de quem está lá deve ser bem pior do que a senhora pode imaginar. Então a gente não pode julgar, né? Coisa que a gente não sabe, eu vi que a mulher nem olhou lá, não sabe nem quem entrou, né? Quer dizer, eu também não vou falar, não, a senhora tem... Né? Eu procuro ser gentil com as pessoas, né? Como às vezes também eu já tive umas épocas aí de... Né? Eu levo numa boa, né? Todo mundo acha que leva numa boa, mas de vez em quando todo mundo dá uma estropiada, né? Eu fico por aí mesmo e agradeço que vocês ouviram aí, peço complemento aí, que nós estamos numa aula aí, né, seu Duncan? Obrigado, viu? Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, Vitório. Bom, e é uma grande verdade mesmo, isso que você colocou, né? Foi até um bom exemplo que você nos deu aí, da impaciência quando estamos lá em atendimento, né? E é justamente aquilo que eu acabei de explicar, não é verdade? Às vezes, aquele paciente que está lá dentro tem mais necessidades que você que está lá fora, não é verdade? Então, é aquilo que nós precisamos procurar entender. Entender as necessidades do próximo e praticar a indulgência. É esse o caminho nosso, né? Então, eu sempre, quando vejo uma pessoa lá fora impaciente, eu passo e calma, você já vai, calma, fica em oração, você já vai entrar, tenha calma. Então, isso vai dando uma força também, né? E, às vezes, tem pessoas que entram assim no desespero muito grande, aí você tem que tomar uma outra tipo de atitude e tal, para tranquilizar, para acalmar,
o ambiente para que nada mude, né? Tá certo, André? Tá certo, Dankmar, né? Só um complementozinho rápido. Na Casa Bezerra de Menezes, né? Como em outras casas espíritas também, né? Um dos tratamentos é o da paciência. Não deixe de ser, porque você ali estuda, você aguarda, você ora, você recebe fluidos, você se cura. Então, tudo se completa. Mas é que a maioria ainda não entende de que para curar uma enfermidade física, precisamos, antes de tudo, curar as nossas enfermidades espirituais e restabelecer os nossos o fluido do nosso corpo perispiritual. E para isso temos que nos entregarmos e entrarmos, né, dentro do padrão vibracional da qual a casa propicia. Mas a gente vai perguntar, né? Então só esses vão receber? Não. Tem aquele que está ali impaciente, incrédulo, que só quer o bem físico e muitas das vezes recebe até antes do que o outro que está se entregando. Por quê? Porque é necessário, naquele momento, despertar de uma fé junto a ele para que ele possa começar uma trajetória. Porque os outros já se encontraram, já estão seguindo, já estão melhorando. Então Deus provém de tudo. E, vamos dizer, a ciência espírita, ela é maravilhosa, porque ela é diferente da nossa ciência da física, né? Então, coisas para a gente entender, né? Então, tudo se completa, gente. Tudo se completa. Eu vi uma reportagem esses dias, o próprio Divaldo dizendo, de que o Espiritismo ele veio para curar a alma, o espírito, dentro do fator moral, sentimental e intelectual. É a base primeira. Ele colabora para benefício no corpo físico, sim, mas o ser precisa também da ciência médica material para equilibrar as suas moléculas, as suas células do seu corpo orgânico. Ele até disse assim, Chico trabalhou incansavelmente, fluidos puros, elevação moral, intelectual, sentimental tinha, desapego também, mas precisava das pílulas e do médico da terra para chegar ao tempo de vida carnal que ele chegou. Ele disse, eu, Divaldo, também preciso, porque vivo hoje a tomar 12, 15 cápsulas ao dia para poder manter meu corpo físico em equilíbrio. Mas o espiritual, o moral, principalmente o filantrópico, eu me curo através da prática do cristianismo. Então, nós vamos sempre aprender e aprender. Ok? Muito obrigado, André. Valeu. O Espiritismo mostra o caminho, né? As escolhas são nossas, não é verdade? E nos mostra como a gente corrigir corretamente as nossas situações e tudo mais. Isso é uma grande verdade mesmo, né? E nós somos aquilo que queremos. Eu sempre dou um recado lá na casa, logo no início, eu sempre peço ao final da palestrinha para que permaneçam em orações e agradecimento, porque ali no salão, naquele local onde a gente bate aquele papo, que a gente troca aquelas ideias, a espiritualidade, a equipe médica já está agindo, já está preparando a todos para que o atendimento seja concluído com êxito, né? Então, se eu estou disposto a querer
receber a minha cura, eu tenho que fazer jus a esta situação, a esse benefício que eu estou indo buscar. Não é verdade? Então, orar, se concentrar e agradecer, esse é o grande caminho. Né? Porque eu sempre digo que a doença não é um mal. A doença nos ensina. Ela é um alerta de que alguma coisa está errada. Né? E sabemos que nós temos inúmeras doenças que estão enraizadas em nós, como nos disse a lição hoje. Né? Já faz parte do nosso espírito. Né? É uma personalidade que nós assumimos. Então, é isso que nós temos que mudar. Vamos conseguir? Vamos. Através de nossa perseverança, da nossa perseverança e insistência em querer ser melhor. É isso aí. Alguém mais quer colocar mais uma palavra? Por favor, fica à vontade. Aqui, Marcos. Oi, André. Inclusive, na história do Divaldo, foi até uma coisa muito interessante e engraçada. Quando ele teve o problema cardíaco, né, ele foi ao médico da Terra, né, e ali fez todos os exames, detectaram os problemas vasculares, né, entende? Aí deram lá um monte de pílulas para ele tomar, que ele toma até hoje. E o médico dele disse para ele assim, que ele teria mais 60 dias de vida apenas. Tá? E daí ele saiu com aquilo na cabeça, foi embora para a casinha dele, né? Chegou lá, deitou e falou, então eu vou, né, agora esperar meus 60 dias. Né, que é o que eu tenho para viver. Daí, Joana de Ângeles se aproximou dele e perguntou, Divaldo, o que está acontecendo? Estou enfermo, tenho só 60 dias de vida. Então, eu vou aproveitar esses 60 dias de vida, né, para ficar no meu leito, tranquilo, né, estudar bastante, né, e assim aguardar o momento, né, de retornar a Deus. A Joana de Anjos falou para ele assim, levanta e vamos trabalhar. Tem um monte de gente te esperando. Falou, mas eu não estou em condições, estou doente. Né? Vou morrer daqui 60 dias. A Joana de Anjos falou para ele assim, olha, eu estou indo e estou lá te esperando. Eu prefiro que você morra trabalhando do que morra vegetando. Né? Ele levantou e foi, né, atrás de Joana de Ângeles para fazer as atividades que ele tinha que fazer. Daí ele falou assim, então, daí 6 meses meu médico faleceu e eu estou aqui ainda, né, com meus 90 anos de idade. Ok? Então, gente, é importante, né, a gente colocar essa energia positiva em nossas mentes, em nossos corações. É importante ter alegria, ter o prazer de trabalhar, de ajudar o próximo. É importante a gente, né, se autoavaliar e se autoajudar todos os dias, não deixar, né, com que essas influenciações negativas tomem conta de nós e paralisem a nossa trajetória. Mesmo que estejamos atrasados nessa caminhada, mas caminhemos, nunca paremos. Ok? Tá? Obrigado, Akimar. Nós que agradecemos, André. Eu já tinha ouvido o Divaldo falar essa historinha aí, já o cardiologista dele faleceu depois de 6 meses e ele está firme e forte até hoje aí, né? Muito bom, muito interessante essa história do Divaldo, é bem legal. Mais alguém quer falar mais alguma coisa, colocar alguma palavra?
tinha alguém que queria falar ali quando o André foi começar a falar. Ah, foi eu, Sadakimar. Não, dona Celi, pode falar, dona Celi. Viu? Só queria reafirmar aquilo que o senhor falou, que a Casa Bezerra de Menezes é o melhor lugar para a gente exercer a paciência. Porque não é fácil controlar aquele povo impaciente. Era só isso. Obrigada. É isso aí, dona Eu Celi. reforço porque ela falou que a semana passada eu fiquei lá. E realmente foi muito difícil. Tinha pessoas que você mexia na ficha, ela já estava olhando para você, ela queria saber se ia entrar, se não ia, e isso descontrola um pouco a gente, né? Então, fora quem ficava batendo papo. Então, fica difícil também, né? Aí pedia para ficar em oração e tal, mas como a Sueli falou, não é fácil ficar ali, não. Pegar pela pessoa impaciente. É que estão testando a nossa paciência também. Entendeu? É a nossa Agora paciência resta que saber está se eu sendo... vou passar no teste, né? Porque olha... Vai sim, vai, porque nós estamos lá na retaguarda, né? Então, é a nossa paciência que também está em teste, não é só a deles, viu? É verdade. Então, é aquilo que eu disse na lição. Nós temos que entender o lado do outro, não é verdade? Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu já fui paciente na Casa de Bezerra de Menezes, tá? Então, eu sei o que é passar ali na cadeira ali 2, 3 horas. Eu passei por essa experiência, tá? Estou firme e forte aí para o que der e vier, né? Tá certo, André? Tá certo. Inclusive é assim, né? Quem está lá também está em aprendizado. Eu estou em aprendizado. Isso. Você está. E as pessoas que estão lá estão a nos cobrar algo. Tá? A impaciência dela, veja, é algo que nos incomoda. Por isso que a gente, às vezes, perde o controle. A partir do momento que a gente aprender uma coisa, de que eles estão ali porque estão enfermos mais do que nós. Eles têm que encontrar em nós a paciência, a tranquilidade. Podem reclamar. Então, nós temos que saber como nos posicionar e não deixar aquilo nos perturbar. Eu sempre digo para a Ana, cadê a Ana? Tá aí, Ana? A Ana tá. Eu falo sempre para ela assim, Ana, quando você for falar com alguém e eu tiver que chamar a atenção de alguém, faça com amor. Ela fala, como que eu vou fazer com amor? Ela sempre me questiona isso. Agora, faça com amor. Não faça com aquela palavra agressiva, com o sentimento agressivo de desequilíbrio. Veja, faça com amor, levando a palavra ao próximo, com carinho e com a compreensão de que ele é um enfermo e necessitado e precisa encontrar em nós esse equilíbrio. Isso que nós temos que aprender a fazer no dia a dia de nossas vidas. Ok? Tá? André, sabe, vocês, alguns, enganam muito bem, porque até hoje eu não vi ninguém tratar ninguém com raiva, com brabeza, só com amor. É uma delícia ficar 3 horas lá esperando, ouvindo as palestras, lendo um livro daquele ambiente de amor, que é preparado com muito amor. Muito bom. Tá bom? Vocês enganam bem. Obrigado. Gilson, Valeu. Se os últimos serão os primeiros, para que ter peça, né? Valeu, Gilson. Muito obrigado. Acho que a maior prova de Deus é mostrar que vocês nunca vão encontrar ninguém igual a ninguém, né? Cada Exato. sábado é uma turminha diferente. O caso do Divaldo, eu fiquei imaginando, André,
como que vai ser quando o Divaldo realmente ir para lá, né? Já pensou se ele encontrar com o médico? Acho que não tem o que falar, né? Só dar risada. Estava pior de não saber. Desculpa atrapalhar. Isso. O Não, médico, bacana. o médico vai dizer para ele que ele está atrasado. Muito bem, pessoal. Foi muito bom aí o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, não é? Tem mais alguém que gostaria de falar mais alguma coisa ou não? Ok, né? Muito bom. Vamos então passar para nossas vibrações, nosso carinho, o nosso amor aos irmãos que estão passando por dificuldades, estão com os nomes grafados em nosso grupo, nossos 2 grupos de cura, grupo de estudo, né? Em especial hoje, pediria para o nosso paciente, o Alcides, né? Sofreu um grave acidente ontem, mas graças a Deus e graças à equipe de socorristas, ele não teve nada de grave, né? E está firme e forte aí, já está em casa. Então, isso nos conforta e muito, né? Os nossos bons pensamentos, os nossos bons fluidos que nós mandamos de ontem para hoje para ele, para o fortalecimento que ele teve. Então, vejam vocês o quanto esse grupo tem de união em orações e em vibrações para que a gente atinja os nossos objetivos, que é ajudar ao próximo, não é verdade? E é isso que Jesus quer de nós. Então, vamos estender essas nossas energias neste momento a todos os nossos irmãos que atravessam as dificuldades, que necessitam desse nosso amor, do nosso carinho, que por algum motivo ou outro não puderam estar conosco, né? Que eles sejam abençoados, iluminados por Jesus, e que essa luz divina os abençoe e os ilumine. Tá? Então, eu gostaria que nós vamos agora fazer os nossos encerramentos com a prece de Cáritas, e nós vamos incluir a prece de Cáritas nas quartas-feiras também. Então, eu vou fazer a leitura da prece de Cáritas em agradecimento a esta grande oportunidade que Jesus nos colocou, a este carinho enorme na nossa união e nosso fortalecimento. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos trazer para os nossos lares estes bons fluidos que nos interagiu neste momento. Muito bem. Maravilhosa reunião hoje. Gostaria de deixar um aviso a todos, um recadinho, uma recomendação, né? Próximo domingo temos estudo com o nosso irmão Davidson, que é os nossos estudos do espiritismo científico, né? E no domingo, então, às 20 horas, será postado o link para a nossa participação. Estão todos convidados. Uma boa noite. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.